Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre e também da Rádio Legislativa FM 96,7. Sou o jornalista Lucas Silveira. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter a sua companhia em mais uma edição do programa Câmara Entrevista. Hoje o nosso tema é de extrema relevância. Nós vamos falar sobre a Defesa Civil de Pouso Alegre. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador geral da Defesa Civil em Pouso Alegre, Ailton Souza Alves, e o tema hoje é lógico, as constantes chuvas nos últimos dias que vem atingindo aqui Pouso Alegre, região, diversas cidades aqui do entorno de Pouso Alegre já sofrem com as chuvas. Eu vou até mostrar para você que acompanha pela televisão, a gente tem algumas imagens da cidade de Poço Fundo. Essas imagens aí são da cidade de Poço Fundo. O prefeito da cidade de Poço Fundo decretou o estado de calamidade pública no dia 11 de fevereiro. Essas imagens mostram aí a situação dramática que a população de Poço Fundo está vivendo devido aí ao aumento do nível dos rios e córregos que cortam a cidade de Poço Fundo. Segundo aí, informações da cidade, do próprio Poço Fundo, cerca de 40% da cidade está debaixo d'água, uma situação dramática vivida pelos moradores da cidade de Poço Fundo. Nessa época aí, que é a época das cheias, conhecida aí a época de chuvas. Daqui a pouquinho o coordenador da Defesa Civil aqui de Pouso Alegre, Ailton Souza, vai falar para a gente os cuidados que a população deve ter, principalmente quem mora em regiões ribeirinhas, são nas famosas várzeas dos rios, que nesse momento a cheia constante, chove demais na nossa região. As imagens aí da cidade de Poço Fundo mostram a situação. Também a gente vai agora mostrar imagens aí da cidade de Caxambu. Você está vendo aí o Parque das Águas da Estância Hidromineral de Caxambu também está debaixo d'água. A Prefeitura de Caxambu decretou também aí estado de alerta. O parque está interditado. Vocês podem ver aí que a avenida ao entorno do parque também está debaixo d'água. Alguns estabelecimentos também foram atingidos. Essa situação no momento da cidade de Caxambu. Natércia, a gente está vendo aí também algumas fotos da cidade de Natércia. Natércia também ficou aí com a entrada principal da cidade, os moradores ilhados aí em Natércia por conta da chuva também que invadiu em diversas ruas. Por enquanto ainda não há pessoas desabrigadas. As imagens mostram as pessoas aí preocupadas com o nível dos rios, também córregos da cidade de Natércia, que deixou a cidade também intransitável. E agora a gente vai voltar aqui para Pouso Alegre para falar com o coordenador da Defesa Civil, era conhecido Major Ailton, da Polícia Civil, da Polícia Militar, prestou relevantes serviços para a PM, agora já na reserva ele atua como coordenador da Defesa Civil em Pouso Alegre, tem uma experiência muito grande e pode conversar com a gente sobre os cuidados que os telespectadores, os ouvintes devem ter aí nessa época do ano. Ailton, é um momento dramático, mas um momento, vamos dizer assim, natural vivido pela região, que é as chuvas. É a época das chuvas mesmo, Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É uma satisfação muito grande estar aqui, viu, Lucas, participando aqui dessa entrevista para orientar nossos cidadãos pouso-alegrenses. Nós estamos vivendo, no momento, um período já comum na meteorologia nacional, que é um período chuvoso mesmo no nosso verão, todos os anos ocorre. O que estava ocorrendo anteriormente, que essas chuvas não estavam com frequência que vinha ano a ano. Esse ano ela veio com mais intensidade e veio trazendo grande transtorno, como nós vimos que ocorreu na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana, bem como na região da Zona da Mata. E também nós tivemos ontem também o fato que ocorreu na cidade de São Paulo, que trouxe grandes transtornos aos paulistanos. E nós hoje fomos, de ontem para hoje, nós também estivemos aqui no nosso município, grandes volumes de chuva que trouxe alguns transtornos, mas que foram bem contornados pela toda a equipe, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e até mesmo pela Defesa Civil e os demais integrantes da Prefeitura, da Secretaria da Prefeitura. Ailton, o senhor como responsável, coordenador da Defesa Civil, até para o público de casa entender qual que é a função da Defesa Civil dentro do município nessas situações. A missão da Defesa Civil é proteger a comunidade nas situações de risco. Primeiramente, nós temos que dizer assim, nós atuamos preventivamente para que o fato não ocorra, que o desastre não ocorra. Se caso venha a ocorrer, a primeira coisa é salvar vidas, proteger a vida do cidadão. Então, a primeira ação da Defesa Civil é socorrer, proteger a vida do cidadão, independente de qualquer situação. E, posteriormente, a agir para a reconstrução
depois do acidente ocorrido, do desastre ocorrido. E agora, quem que integra? Quais são aí os entes, a população, quem que integra a Defesa Civil? Como que é feito esse processo? O processo de Defesa Civil ela é integrado pelos integrantes da servidores públicos, né, municipais, né, que são nossos agentes, coordenada que fui indicado pelo prefeito para ser o coordenador. Nós temos também a Polícia Militar através da 17ª Regional de Defesa Civil, que é a REDEC, coordenado pela 17ª Região da Polícia Militar, que lá é o Sargento Vanderlan, que é o coordenador geral de todo o sul de Minas, né, da Regional da Defesa Civil do sul de Minas. Nós temos o Corpo de Bombeiros, né, através da Companhia Independente, através do major que comanda lá a companhia e o seu staff, né, de socorro à comunidade. E toda a infraestrutura da Prefeitura, através da Secretaria de Obras, de Agricultura, das políticas sociais, que fazem parte do contexto de proteção à comunidade. Além disso, nós contamos com a entidade civil, nós como a CIPA, a Arquidiocese de Pouso Alegre também que nos apoia, várias igrejas evangélicas também que apoiam a Defesa Civil naquilo que for necessário. Quando nós socorremos, pedimos a ela a nossa parceria para nos ajudar em determinadas situações, estão prontos a nos ajudar. Bem como o Hospital Regional, né, através da Univas, né, que através da fundação, né, do Vale do Sapucaí também, nos apoia naquele socorro, naquelas ocasiões de socorrer a comunidade, prestar serviço em caso de enfermos, ferimentos, etc., que precisam ocorrer. Bom, a gente vai, para quem está ouvindo da rádio, não vai ver, mas não vai conseguir enxergar, mas a gente vai narrando aqui. Agora a gente tem imagens aí, para quem nos acompanha na nossa programação, do Rio Mandu, né? Os nossos cinegrafistas aí tiraram algumas imagens do Rio Mandu na tarde desta terça-feira, 11 de fevereiro. A gente percebe aí que o nível está bem alto do rio, né, Ailton? Vocês estão monitorando o rio? Nós monitoramos o Rio Mandu e o Rio Sapucamarim todos os dias, né? Ontem, por exemplo, o Rio Sapucaí-Mirim, ele estava com 1,40 m além do seu nível normal, o Rio Sapucaí-Mirim. E hoje nós observamos que ele subiu aproximadamente 40 a 50 centímetros, então ele está com 1,80 m, 1,90 m, além do seu limite, o Rio Sapucaí-Mirim. Já o Rio Mandu, ontem ele estava com 2,10 m, além do seu nível normal. Hoje ele está com 2,50 m a 2,60 m, além do seu nível normal. Ailton, qual que é o risco desse rio? Vamos começar pelo Rio Mandu. Pode deixar as imagens aí, Júnior, para o pessoal de casa estar aí acompanhando. Quais seriam os riscos eminentes de uma cheia, de um transbordamento do Rio Mandu, precisamente? E quais bairros, além do São Geraldo, ele pode atingir? O Rio Mandu é um rio que corta todo o município, né? Ele é cortado em todo o município. Recebe águas desde a sua nascente lá na cidade de Ouro Fino. Percorre todos os percursos que a gente conhece aí, que é de Borda da Mata e Tocos do Mogi, e chega aqui em Pouso Alegre. E ele recebe vários afluentes nesse caminho, vários ribeirões. Então, a tendência dele subir e jogar água na própria calha dele, onde foi ocupada hoje por várias residências, é iminente, né? A gente não pode prever esse grande volume de chuva para ver. Então, a tendência nossa defensiva é ficar monitorando e ficar em alerta para socorrer a comunidade. E como que é feito esse monitoramento? Vocês têm réguas dentro do rio que vai... Isso, nós temos réguas instaladas no Rio Mandu, lá no bairro Cajuru. Nós temos uma outra régua aqui na DIC 2 e temos uma régua na Ayrton Senna, isso no Rio Mandu, né? Então, ele, para sair de sua casa, nós temos duas proteções. Nós temos a DIC 2 e a Ayrton Senna, a Avenida Ayrton Senna, né? Que são barreiras de contenção para que ele não invada o bairro São Geraldo. E temos as bombas de sucção que fazem esse transbordamento da água, toda a água que entra dentro do bairro São Geraldo são transpostas novamente para a sua calha. Isso aí é diariamente. Hoje, por exemplo, nossas duas bombas estão ligadas para fazer essa sucção, retornando a água da chuva que por acaso esteja naquele local para poder voltar à calha normal do rio. Bom, a gente vai selecionar algumas imagens aí para vocês verem que a história de Pouso Alegre com as cheias é antiga, né? A gente está vendo aí algumas imagens antigas, o Marquinhos Amans até separou para a gente aí, imagens de cheias de Pouso Alegre, imagem até em preto e branco, antiga catedral, aí a gente vê cheias, e é uma história constante. As cheias do Mandu aqui já é tradição, né? Ailton, são anos e anos, a gente tem inclusive a enchente de 2000, que foi uma das piores, né? Mas a história de Pouso Alegre com as enchentes do Mandu e do Sapucaí-Mirim são de anos, né? São
ocupação de área. Isso vem há muitos anos. O que foi feito nesse período para evitar maior... Foi a construção da Avenida Ayrton Senna e da Avenida Dique II para conter uma barreira de contenção para que essas águas não invadam o bairro Sapucaí, o bairro São Geraldo, né? Então, esse monitoramento constante do rio Sapucaí-Mirim e do rio Mandu tem que ser preventivamente para qualquer momento que ele passar do limite, que nós temos lá, o limite de que ele possa transbordar e afetar o bairro, nós possamos socorrer a comunidade em tempo de retirada do local para que não sofra as consequências de uma enchente. Bom, a gente vai continuar nossa entrevista aqui com o coordenador da Defesa Civil em Pouso Alegre, Ailton Souza Alves, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí que a gente tem mais assunto importante. A gente vai falar também do monitoramento da Defesa Civil no rio Sapucaí-Mirim. A gente volta já. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir, cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país, vive, trabalha, estuda e é feliz, aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Conheça os vereadores da Legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Rodrigo Modesto, do PTB. Vice-presidente da Câmara, vereador Rafael Abolafio, do PV. Secretário da Câmara, vereador Dionísio Pereira, do PR. Segundo vice-presidente da Câmara, vereador Dito Barbosa, do PSDB. Segundo secretário da Câmara, vereador Adriano da Farmácia, do PR. E os vereadores: André Prado, do PV, Arlindo da Mota Paz, do PSDB, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Odair Quincote, do Cidadania, Oliveira Altair, do MDB, Professora Mariléa Franco, do PSDB, o Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém.
Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, hoje recebendo o coordenador da Defesa Civil em Pouso Alegre, Ailton Souza Alves, falando aí sobre o alerta e a preocupação da comunidade, da população, com as chuvas constantes que acabam elevando o nível dos rios que cortam a nossa região. No bloco anterior, nós citamos aí alguns exemplos aqui, né? A chuva que atingiu Belo Horizonte, depois atingiu São Paulo e agora atingiu o sul de Minas. Pouso Alegre já teve aí alguns registros de alagamentos, mas acabou sendo contido no dia 11 de fevereiro. Um desses alagamentos foi lá na Antônio Scodelec, que tem um córrego ali que traz um transtorno ali para os moradores, né? Esse córrego, ele nasce lá na Serra de Santo Antônio, né, no Horto, né? Ele percorre, faz esse percurso pelos bairros Ribeirão, pelo bairro Vale dos Andorinhas e segue pela BR-459 e deságua lá no Rio Sapucaí Mirim, atrás do hipermercado Baronesa. Então, nesse caminho, ele recebe vários afluentes, que tem os ribeirão ali do Vale dos Andorinhas, tem o ribeirão lá do bairro São José Tadeu, que faz com que o seu volume seja muito intenso e faz com que ele transborde ali próximo à ponte do hipermercado Baronesa. Agora, a gente tem aí uma mensagem, um vídeo que o prefeito Rafael Simões gravou, né, para falar do trabalho e do volume de água que a cidade sofreu no dia 11 de fevereiro. Eu vou pedir para a gente exibir, depois a gente continua a nossa entrevista aqui no estúdio. Vamos acompanhar e vamos ouvir o prefeito Rafael Simões falando aí sobre esses transtornos aí e as ações que a prefeitura já tomou para poder resolver parte desse problema. Eu estou aqui no bairro Faisqueira. Nós estamos aqui fazendo alguns serviços aqui no sentido de amenizar a questão do volume de água que está chegando aqui no bairro. Nós estamos aí em estado de alerta, toda a nossa cidade, pelo grande volume de chuva que caiu. Nós já tivemos aí 60 milímetros de chuva. Quero pedir para a população que tenha muito cuidado. A prefeitura está fazendo tudo que é possível para amenizar os danos, mas contra a natureza tudo é muito difícil. Mas nós estamos aqui buscando alternativas, paliativas, para esse momento difícil, porque passa todo o sul de Minas com esse tanto de água que está chegando. Bom, Ailton, a gente viu aí o prefeito Rafael Simões falando de algumas medidas. Essas medidas tomadas para tentar amenizar o problema é importante, né? A limpeza do córrego já ajuda também a facilitar o escoamento da água, né? Isso, porque esse alagamento de hoje até surpreende, porque o volume de chuva que caiu não era suficiente para transbordamento. Mas como pela a estação meteorológica do Morro do Cristo, que nós temos lá dos nossos radares lá, constou que lá no Morro do Cristo choveu 86 milímetros em 24 horas. Então, esses 86 milímetros caindo na mesma posição onde está a nascente do rio, do Ribeirão do Horto, fez com que houvesse alagamento naquela região. Então, nessas 24 horas em Pouso Alegre, choveu aproximadamente 70 milímetros de chuva em 24 horas. Isso em um dia, muita água, né? Muita coisa para um dia só, para o nosso município. É lógico que a gente tem que entender o seguinte, Pouso Alegre é dividido por regiões. A nossa região, no nossos radares meteorológicos estão localizados no Morro do Cristo, aqui no bairro Santo Antônio, tem outro na Faisqueira, no bairro São Cristóvão e outro na Cidade Jardim. E o maior volume foi do Morro do Cristo. Por isso, essa intensidade do Ribeirão do Horto, que trouxe hoje transbordamento lá próximo ao hipermercado Baronesa. Ailton, quem está acompanhando a nossa programação, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, eu queria que o senhor falasse para eles qual que é o público de risco e deve ficar alerta e atento com essas chuvas constantes. Vou dar dois exemplos aqui. Os moradores do São Geraldo e do Jardim Ara devem ficar atentos com essas chuvas constantes e a possível subida do nível? E como que vocês vão fazer para alertar e avisar a população que essa água está chegando? Nós sempre tem que ficar atento ao tempo, né? Essas chuvas de intensidades que vai além do normal, tempestades de verão, vamos dizer assim, e mesmo essas chuvas contínuas, a comunidade tem que se acostumar a monitorar o tempo, para ficar atento, porque é o tempo que ela vai na escola, ela vai fazer compras e etc. Deixa sua casa sozinha. Então, todo momento que estiver monitorando o tempo, isso é importante para a proteção da própria pessoa e de seus familiares. E quanto ao alerta lá no bairro São Geraldo, nós estamos monitorando. Caso ocorra algum transbordamento do Rio Sapucaí ou do Rio Sapucaí Mirim, ou até mesmo do Rio Mandu, a Defesa Civil, mais o Corpo de Bombeiro e a REDEC, a nossa Regional de Defesa Civil, da SEDEC, né, estamos atentos aí para socorrer a comunidade,
protegê-lo e retirá-lo daquele local antes que sofra qualquer consequência. Agora, o monitoramento também acontece da Defesa Civil no Rio Sapucaí-Mirim também? E aonde que essa cheia do Rio Sapucaí-Mirim acaba afetando a região aqui nossa? Nós temos aí os estudos feitos aí, anteriormente até pela SEDEC, né, no passado, que ocorre que o Rio Sapucaí, que nasce lá em Itajubá, que desce lá em São Venceslau Braz, e ele, com a subida dos seus níveis, ele represa o Rio Sapucaí-Mirim na sua foz. E o Rio Sapucaí-Mirim fica represando, e um vai represando o nosso Rio Mandu na foz, que é no Rio Sapucaí-Mirim. Então, isso um vai trazendo consequência ao outro. E um influencia o outro, trazendo grandes alagamentos que correm em Pouso Alegre. Agora, para a gente alertar a população, que dicas Ailton deixa, o coordenador da Defesa Civil, deixa para a população? Quais são os principais cuidados e as principais dicas que eles devem ter nesse momento aí que exige alerta? A população ela pode colaborar com a gente, principalmente cuidando do lixo. O lixo é uma das grandes consequências, dos grandes problemas que traz transtorno para a comunidade, que traz o alagamento com o entupimento dos bueiros, porque coloca-se o lixo para o lado externo, antes do caminhão, o lixo fica todo o tempo ali, antes do recolhimento do caminhão passar naquele momento, e esse lixo é carregado pela enxurrada, e tampa as bocas de lobo são tampadas nos nossos bueiros, e isso traz consequências, porque ali traz o alagamento que invade a residência, etc. Então, o primeiro cuidado é do lixo, cuidado bem do lixo para trazer proteção, não só para ela, para toda a sua vizinhança ali no entorno. O próprio cidadão pode ajudar, toda a comunidade do bairro pode se ajudar, se agir, limpando ela mesma, com todos os cuidados, né, com proteção de luvas, ou até mesmo um saco plástico, para fazer a limpeza dos bueiros, daqueles que tem aquele lixo que está lá, que pode interromper a saída da água. Cuidar do seu quintal, tirando todos os lixos lá. Evitar que se coloque material de construção, resto de construção na calçada, porque a enxurrada leva esse material para dentro dos bueiros e entope os bueiros. É importante também salientar que no momento de tempestade que deve se proteger no local seguro, não sair pela rua caminhando, evitar que pode ocorrer uma fiação se romper, né, pode trazer um acidente grave, né? Não caminhar na enxada, nem com o seu veículo, nem a pé, de forma alguma. Manter-se em segurança sempre, para que não transpor essa noção. Espera a água baixar e depois faça assim. E na sua residência, quando for alagado, fazer a limpeza de sepsia, né? Através com 1 litro de água sanitária para 20 litros de água. Essa fórmula é uma fórmula antiga, né? Antiga que dá resultado. Dá resultado para fazer a limpeza. 1 litro de água sanitária e 20 litros de água para fazer a limpeza, secção da casa, que isso aí mata qualquer tipo de micro-organismo ou bactéria que esteja presente com o alagamento. Então é importante que a comunidade, que a gente tem observado muito hoje, em vídeos e na própria televisão, é ver a comunidade transpondo as áreas de alagamento a pé ou de veículo, tem causado graves tragédias aqui no Brasil. Então, está alagado, não transpõe com o seu veículo, não faça nenhum tipo de caminhada naquele local, porque isso vai trazer consequências gravíssimas para toda a comunidade, como nós estamos vendo aí na mídia aí hoje aqui no Brasil. E pedimos a comunidade pouso-alegrense que nos apoie em todas as circunstâncias, em todas as áreas de risco que ela observar, que comunique a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiro, né, para que nós possamos tomar as providências preventivas, haja preventivamente para que o fato mais grave não ocorra, comunicando o Corpo de Bombeiro ou até mesmo a Polícia Militar, né, que se for o caso, através do 190, Bombeiro 193 ou a Defesa Civil através do 199, para que nós tomemos providência e previna antes que o desastre ocorra. Isso é importante, a participação da comunidade, que nós juntos seremos mais fortes. Defesa Civil, isso é a união de todos para a proteção da vida. Bom, e para você que chegou agora acompanhando a programação aqui do nosso Câmara Entrevista, você também que está nos ouvindo pela rádio, hoje o nosso tema está sendo aí as cheias, né, as chuvas que atingem aqui a nossa região. Eu vou colocar novamente imagens aí da cidade de Poço Fundo, para você que chegou agora e chegou no final. A situação crítica lá, calamidade pública lá, decretada pelo prefeito de Poço Fundo. As imagens estão mostrando aí a cidade debaixo d'água, realmente. Há alguns riscos aí, inclusive de correnteza, as pessoas elas se arriscando aí no meio da correnteza. O coordenador da Defesa Civil aqui de Pouso Alegre, o Ailton Souza, alerta a população para evitar aí essas aventuras que podem causar danos. Em Poço Fundo a gente está vendo a situação crítica.
Também na cidade de Inatércia, algumas imagens aí também mostram alguns registros fotográficos, as cheias de córregos e rios que trouxeram aí alguns prejuízos para os moradores da cidade de Inatércia. E em Caxambu, a gente está vendo aí o Parque das Águas debaixo d'água. A chuva aí, a correnteza, um trecho aí da imagem mostra a correnteza do lago lá de dentro do Parque das Águas de Caxambu, que ele acabou transbordando e invadindo aí as ruas da região central do município de Caxambu. E aqui em Pouso Alegre, a gente está vendo imagens aí do rio Mandu, também está com nível alto, exige aí alerta da população para tomar cuidado e ficar, como diz o comandante, o coordenador aqui da Defesa Civil de Pouso Alegre, ficar alerta com o tempo devido às chuvas constantes. O nível também do rio Sapucaí-Mirim, a gente está vendo aí, está bem alto também o nível do rio Sapucaí-Mirim, que pode aí deixar a população em alerta. E para a gente estar encerrando, eu vou pedir aqui para o Ailton frisar novamente o telefone da Defesa Civil, para que caso você seja surpreendido com as cheias, possa entrar em contato e possa ter essa ajuda imediata aí, porque nesse momento a pessoa acaba se desesperando, né, Ailton? Fica com medo e não sabe que ação tomar, né? Isso, realmente, a população entra em pânico, né, em qualquer situação, vendo sua casa sendo invadida por enxurrada ou até mesmo por um alagamento, uma inundação, até algum problema estrutural na residência, pode vir trincas, telhado sendo destelhado. Então é importante que a comunidade ela entre em pânico. Então nessa aí nós estamos aqui para ajudar e colaborar com ela, através do telefone 199 ou no 3449-4317, que estaremos lá prontos a ajudar. E até mesmo o Corpo de Bombeiro, ligando 193 também, o Corpo de Bombeiro está aí pronto para colaborar e socorrer qualquer cidadão pouso-alegrense que esteja em perigo. Ailton, quero agradecer a sua presença, sua entrevista, sua participação aqui no nosso programa. É uma satisfação muito grande. Conte com a gente. Defesa Civil está aqui para proteger toda a comunidade pouso-alegrense. Obrigado a você que acompanhou a nossa programação. Até a próxima edição. Tchau.